Graça e paz, boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu abrir aqui o meu texto. Você vai abrir, né, os primeiros passos. Nós estamos na última aula. Thelma, meu amor, por favor, pega a minha Bíblia, que eu esqueci, às vezes não tem aqui. Aí a gente precisa ler. Hoje nós vamos para a última aula dos primeiros passos. Aula 5, lição. Sim, eu posso vencer as tentações. Se você ainda não assistiu às outras aulas, você pode ver aqui mesmo na página da Templo Church Bragança, vão ter todas, ou no app da igreja, você vai lá, baixa no app lá no Google, esqueci como é que chama, ou no App Store, você vai lá e baixa o app Minha Igreja, aquele cinzinha que tem uma cruzinha, tá? E lá você entra em conteúdos, quando tiver o hashtag lá você coloca Templo Church, tudo minúsculo, tá bom? Sim, eu posso vencer as tentações. Eu vou abrir a minha lição aqui. Você pode abrir a sua lição aí pelo app da igreja, tá bom, gente? E olha quem está aqui comigo hoje. Esse casal poderoso. Esse casal maravilhoso que veio somar com a gente. Semana passada eles não puderam estar conosco, mas hoje eles estão aqui. Vamos lá, então? Sim, eu posso vencer as tentações. Uma das coisas mais complicadas de se lidar é as tentações, né, gente? Tem gente que fica assim achando que vai ser impossível poder vencer o pecado, né? Digamos, é assim que as pessoas chamam, né? Ao invés de tentação, ao invés de pecado, nós chamamos tentação, porque a gente entende que obrigada, meu amor. Se eu venço a tentação, eu não vou andar em pecado, mas se eu não vencer as tentações, eu vou cair. O pecado, ele não é um acidente, ele é premeditado, né, gente? O crente, quando ele se converte, ele sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes a gente vai lá e comete o que é errado. Só que isso não acontece do nada. Isso acontece com uma, né? É meio que premeditado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na apostila começa assim: você sabe qual é o caminho de vencer as tentações? Então a palavra do Senhor fala lá em Salmo 119:11. Você pode abrir aí. E continua dizendo aqui na apostila: é sempre ter a palavra de Deus em nós. Quando começamos a nossa caminhada com Deus, veremos que não demora muito, estamos nos sentindo bem melhores, compromissados. Mas para que isso continue, é necessário permanecer quando a motivação vai embora. Então a motivação vai embora, o que acontece conosco? Nós começamos a observar que precisamos de algo a mais. E esse algo a mais é tudo, que é ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Lá em Salmo 119:11, ele pode ler para mim, filho? Posso. Por favor. Você pode pegar uma agenda também, uma caneta, para anotar tudo bonitinho, tá bom? Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que lindo isso. Eu guardo aonde? Na gaveta? No livro? Não, no meu coração. Se eu guardo a palavra no meu coração, eu vou me apaixonar por ela. Então isso é uma das coisas que o convertido, ele tem que ter. É a paixão pela palavra de Deus. Se eu não tenho essa paixão, logo eu vou fracassar. Porque eu vou acabar fazendo o que está no meu coração. Então ontem eu ministrava uma pessoa e eu falava para ela assim: o que eu faço, né? Eu tô com uma situação, no casamento eu dizia: vocês acostumaram com essa vida. Então vocês precisam desacostumar em desonrar a Deus, né? Desacostumar em quebrar princípios. Isso é muito fácil? Não é nada fácil. Porque uma rotina, um costume, um hábito é algo que a gente já foi aprendendo na vida. Então é automático. Por isso que você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Porque se a palavra do Senhor está no seu coração, você não vai pecar contra o Senhor. E aí aqui na apostila está assim: ó, a tentação em si não é pecado. A questão é como não cair nas armadilhas do mundo em uma guerra contra Deus. Desde o Jardim do Éden existe a tentação. Não dá para se livrar dela. Então não, me converti, agora nunca mais vou me sentir tentado. Não, vai se sentir. Né? A tentação, quem fumava vai querer fumar, quem bebia vai querer beber, quem fofocava vai querer fofocar, quem mentia vai querer mentir, quem roubava vai querer roubar, por causa do hábito, né? Mas o Senhor diz assim, ó, na apostila nos diz assim: mas eu posso não pecar. Quando o desejo vem, o que eu tenho que fazer? Anular aquele desejo. Como está escrito aqui na apostila: quando eu me sentir tentado,
Ninguém é forte, ninguém é capaz de vencê-lo sozinho. Jesus foi o único que venceu o mundo, a carne e o diabo. Somente ele pode nos ensinar o caminho da vitória. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, que vai falar sobre a tentação. O que a palavra de Deus nos fala sobre a tentação. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 10, 13. Quem pode ler? Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte e as possais suportar. Olha que coisa linda, gente. Que palavra poderosa que nós temos liberada sobre a nossa vida. Às vezes você fala, eu já fui obesa, né? Então eu era uma pessoa que tinha compulsão alimentar. Quando eu vivi esse processo aqui de vencer, não que a obesidade seja um pecado, mas a glutonaria é pecado, né? E a gente se torna obeso por causa da glutonaria, de comer, eu não conseguia controlar, eu não conseguia me controlar de comer. E eu não sabia na época, eu falava, não como nada, de verdade, né? Como todo bom gordinho, né, gente? Eu era uma boa gordinha. Eu não como nada, eu não sei porque eu sou assim, deve ser hormonal. Mas depois que eu operei, eu percebi o quanto que eu comia. Eu comia horrivelmente 3, 4 pãezinhos de manhã, 3, 4 pãezinhos à tarde, todas as frutas durante o dia. Comia doce, então, Senhor, eu comia 10, 12 brigadeiros de uma sentada. Era assim. Só que isso é pecado, a Bíblia condena. Esse era o meu pecado, né? O pecado da glutonaria, de comer demais. Comer, eu repetia a comida 2, 3 vezes se estivesse boa, adorava comer mesmo, gostava mesmo. Só que um dia, quando eu operei, eu lembro que eu tinha um copinho de 50 ml, assim, pra tomar. E eu achei que aquilo pra mim fosse ser muito difícil. Tanto que quem vai operar fala, eu não vou operar porque eu não vou conseguir passar por isso. Porque você ainda tem aquela cabeça de que você vai conseguir comer aquilo tudo, mas você não consegue. Então é muito mais fácil quando você traz uma cirurgia, porque você faz o quê? O teu estômago não aceita, mesmo que você queira. Então é diferente daquela pessoa que tá o estômago lá e tem que tomar uma decisão, né? Só que aquele efeito passa, o efeito do estômago pequeno passa, e logo você consegue comer quase tudo. E aí, o que você vai comer? O que você vai escolher? E eu tive que fazer uma escolha para vencer a tentação. Porque pra mim, o doce é uma tentação. Muitas vezes eu falo, não quero, mesmo querendo. Eu falo, não vou, não posso. Sabe, eu entendi que querer é uma coisa, poder é outra. A mesma coisa é o pecado. Eu tive poucos problemas com pecado na minha vida. Eu sempre fui crente, sempre. Então pra mim o pecado horrível, uma mentira pra mim já era o fim do mundo. Porque eu fui criada desde pequena na igreja. Diferente das outras pessoas que viveram isso aí livremente. Eu nunca vivi o pecado livremente. Então eu nunca tive essas questões abertas de viver um pecado. Como diz o bispo, ele também tinha muita dificuldade de viver algumas situações. Mas tem pessoas que chegaram na igreja depois de uma vida de crime, depois de uma vida de marginalidade, uma vida de prostituição. Para essa pessoa vai ser mais difícil, né? Ela ser uma pessoa consagrada vai ser mais difícil, porque ela acostumou, né, a ser uma pessoa libertina, por exemplo. E como que vai ser isso? Cada um tem os seus pecados, né, gente? Cada um tem as suas tentações. Então a prostituição para mim nunca foi uma tentação, mas para outras pessoas é. E para outras pessoas a comida nunca ligaram, mas para mim era um problema. E entre outras coisas que você pode estar se analisando aí e se perguntando qual é a sua tentação. Porém, existe uma palavra liberada sobre nós que diz que o Senhor não permite que eu seja tentado mais do que eu possa ser. Então vai chegar o escape. Então você pode levantar sua mão aí e profetizar. Vai chegar o escape. Vai chegar o escape. E aqui, na apostila, está escrito assim. Você sabia que pode vencer a tentação? Sim ou não? E o que existe? E que existe um escape? Você sabia que existe um escape para sua tentação aí? Como você tem suportado as tentações? Você, Fran, como que você suporta as tentações? Orado, jejuado, ir mais pra igreja, estar com os irmãos. E bom, e você, Samuel? Comunhão, né? Eu posso contar uma coisa? Sim. Então, eu tenho muito... o meu... Não é defeito, mas é a tentação que você está falando. Chegar nos meus amigos e falar, ei, mano, é a tal da gíria, né? Não palavrão, mas gíria, sabe? Costume, um hábito, né? Aí o bispo falou sobre isso. Aí o que aconteceu? Isso lá no GD. Aí eu cheguei lá no serviço ontem e comecei a falar com meus amigos, chama por nome, sabe? Aí ele falou, rapaz, por que tá
pegando, velho. Tô pegando quem? Ele falou assim, não, você nunca me chamou por nome, cara. Foi até legal. Eu falei, nossa, que legal. Quando a gente aprende as coisas e vive. Que legal, né? gente. Aí que ele legal. falou, não, rapaz, a partir de agora eu vou te chamar por nome. Parece uma bobeira, né? Mas é aquilo que o Bispo falou. Ele deu o exemplo do Leandro, que é Mas é nosso legal, filho, eu respeito, né, pra ver que não é só na sua casa que acontece, na nossa também. Mas e se a gente não fala, né? Se a gente não explica, as pessoas vão vivendo ali uma vida, mesmo crente, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo amando Jesus, dentro de uma cultura errada, né? Que essa tentação, por exemplo, de gíria, é uma linguagem que não é legal, né, gente, para aquele que é cristão. Hebreus 2,18 tem um texto aqui muito importante que fala sobre também a tentação. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ou seja, Jesus também foi tentado, isso é importante, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, às vezes você está lá, vivendo aquele momento, né, angustiante, aquele momento que você não quer cair no pecado, e aí você está até tremendo. Tem gente que uma vez uma paciente me contou que ela até tremia para não acontecer uma situação de pecado na vida dela. Ela tremia, literalmente, né? Ela falava, será que isso aqui é físico? Ou será que é espiritual? E às vezes é físico, espiritual, emocional também, porque a tentação ela engloba muitas questões, né? De costume, por exemplo. E o Senhor, ele já foi tentado também. E ele pode nos socorrer. Então você pode crer nisso, que o Senhor nos socorre. É tão bom saber que não estamos sozinhos, que quando o Espírito Santo percebe as nossas fraquezas, ele logo entra em ação para nos socorrer. Então você que está nos ouvindo aí, você pode pedir o socorro de Deus na sua vida quando você estiver se sentindo tentado. E falando de Jesus, falando sobre as tentações do próprio Jesus, tem aqui em Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha aqui, Jesus viveu uma experiência que depois o Senhor nos abona, ele não nos permite viver mais. Mas Jesus foi conduzido para ser tentado. Por que ele viveu essa experiência? Para eu entender que se ele venceu, eu também posso vencer. E lá em Tiago fala que Jesus não tenta mais a ninguém, que Deus não tenta mais. Mas aqui, Jesus tinha que passar por esse processo para nos dar um exemplo de que nós poderíamos vencer também. Então você que está ouvindo aí, você pode vencer as tentações. Gálatas 5:16. E eu quero ler o que está escrito aqui na apostila, muito bacana, ó. Mas ele ficou firmado na sua identidade. Jesus ficou firmado na sua identidade quando ele se sentiu tentado. O problema de muitas pessoas é que quando elas são tentadas, elas esquecem da identidade genuína que elas têm. E elas acabam pendendo para aquilo que é o pecado, que não tem nada a ver com a identidade dela. Tá entendendo? Olha só. As tentações têm a ver com a nossa humanidade. Mas podemos lembrar que ao nascer de novo, nos tornamos um espírito. E esse espírito é a nossa verdadeira identidade, como a palavra do Senhor nos diz, sobre quando nós ministramos aqui mesmo, nos primeiros passos, sobre o nascer de novo, né? Jesus ficou firme e continuou a sua missão na terra. E Gálatas 5:16-17 fala assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Olha que lindo, deixem. Né? Às vezes a gente toma a rédea de um jeito da vida que a gente esquece que o Espírito Santo quer nos guiar, nos direcionar. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, isso significa que se eu deixar o Espírito Santo me guiar, se eu deixar o Espírito Santo me direcionar, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir satisfazer os meus desejos. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós muitas vezes gostamos daquela condição de tentação, porque a gente acaba tendo uma atenção naquilo, né? A pessoa tem um ganho naquilo. E aí no versículo 17 ele diz assim, ó: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E ele continua dizendo, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Ou seja, essa versão está um pouco mais difícil. Eu vou até melhorar, vou atualizar para uma versão mais moderna, né, gente? Mas a verdade é que a carne luta sempre. Espírito e carne estão sempre lutando. Se eu não tenho uma vida em Deus, literalmente, eu vou sempre me sentir cansada com essa batalha. E aí aqui na apostila está escrito assim, ó: Só existe uma maneira de vencer as tentações, através da presença
do Espírito Santo, intimidade com Ele. Esteja firme nos cultos de celebração, esteja firme no culto impacto de terça, que no caso na sede de quarta, e na sua célula. Peça ajuda ao Espírito Santo e você viverá dia após dia vencendo para vencer. Sim, você pode vencer as tentações. E nós vamos terminar o dia de hoje lembrando aquilo que a Fran falou, que é muito importante. Como que ela vence as tentações? Ela falou, mais em comunhão. E é verdade. Porque, infelizmente, quanto mais você se afasta da comunhão da igreja, mais propensa a cair você fica. Mais fácil pra mim. Não é verdade? Porque não tem, eu sempre falo, quando eu vejo uma pessoa se distanciando do propósito, não é de uma vez. Ela fala, hoje eu não vou no culto não. A gente, eu não consegui na célula. A gente, então, não é verdade? Você fala, tá caminhando com uma vida errada. Mas ela percebe? Não. Porque a tentação, o nome já diz, né? Não é, se tentação é um acidente. A tentação ela acontece se você tá. É uma surpresa. O pecado não, a tentação sim. Você fala, nossa, que senti. Ai, credo, vou sentir essa vontade aqui. Eu, rejeito, em nome de Jesus. A tentação é um acidente, o pecado não. O pecado é quando você fala, é verdade, hein? Quando você começa a ceder às tentações, ela gera o pecado. Então isso é muito sério. Então nós precisamos sempre andar, como aqui na apostila fala, em uma comunhão, em amor, em vigilância, como a presbítera Fabíola colocou assim, a vigilância constante. Nós precisamos sempre ter como Jesus como centro da nossa vida, sabe? E mergulhar mesmo. Não sei se vocês conhecem alguma pessoa de escola de samba, elas ficam o ano inteiro ensaiando para apresentar 40 minutos. Verdade. Né? Elas não faltam nos ensaios. Elas compram roupas caríssimas. Elas gastam dinheiro que tem, que não tem, para fazer coisas caríssimas. Não tem nada de errado, tá, gente? Cada um faz da sua vida o que quer, né? Cada um vive o que deseja, cada um faz aí da sua vida as suas escolhas. Mas aí a gente fala, uma pessoa que tá lá vivendo uma cultura do samba, digamos assim, né? Se ela chegar e falar, gente, eu não vou não nos ensaios. Eu só vou lá no dia, né? A rainha da bateria lá. Ela pode? Ela não pode, né? E aí a mesma coisa somos nós. Nós precisamos colocar regras na nossa vida. E embora nós muitas vezes não gostamos de regras, mas as regras nos livram da tentação. É a mesma coisa de você comprar um Danone e você coloca na geladeira. O Isaac pode comer todas as vezes que ele quiser. Ele abre a geladeira, come tudo. A mesma coisa é a vida. A gente precisa falar, tá lá, é pra você, está disponível, mas toma cuidado. Porque sem direção, o povo se corrompe. Tá bom, gente? Então eu encerro por aqui. Hoje foi uma aula muito bacana. Ai, perdão, gente. Uma aula muito bacana. Sim, eu posso vencer as tentações. Você consegue, sim. Sabe? Coloca a regra aí na sua vida. Dispõe teu coração para viver a presença de Deus. Um grande abraço para vocês. E Deus abençoe, gente.